Sejam muito bem-vindos! Está começando mais um episódio do Processinho Cast, o podcast que procura o quê? Os dogmas da sociedade brasileira, junto com o quê? Com a piada, porque a gente gosta de fazer piada para testar os limites de vocês, para ver se a gente leva um processo ou não. Já levamos algum, Diego Menassi? Olha só, eu sou o Diego Menassi, o comediante que o Brasil vai aprender a amar. Uma boa noite a vocês, meus baluartes da alegria e meus arautos da má notícia. Não tomamos processo, mas tomamos um banzinho do TikTok, né? Tomamos um ban do Vencemos. TikTok. O TikTok excluiu o vídeo da doutora Deolane. Verdade. Agora vamos manter as boas práticas. As formalidades da que a profissão exige, porque assim, doutora Deolane provavelmente denunciou o nosso vídeo. Para você ver nosso alcance, nosso vídeo chegou na Deolane, que denunciou, e o TikTok, que é uma rede... que é uma rede chinesa comunista. Isso aí, porra. Foi lá e tirou o nosso vídeo. Mas eu, que sou quase um mestre da edição, fui lá, cortei o vídeo e coloquei de novo no ar. O TikTok derrubou? Óbvio que não, porque a malandragem tá aqui. É isso. Por quê? Porque eu sou membro da ADEBRA. Advogados do Brasil. É isso. Quem é o AB perto da ADEBRA, Advogados do Brasil? E ó, quero só dar um recado pra quem estiver assistindo a gente. Vocês não vão conseguir derrubar a gente. Só a justiça pode derrubar a gente, e a justiça é muito injusta. Só queria falar isso. E a justiça está do nosso lado. A Débora tá do nosso lado. A justiça eu já não sei. Mas a Débora tá do nosso lado. Porque nós temos membros da justiça na Débora. Temos, então temos. Isso. Mas assim, ó, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com mais gente. Porque assim, estamos crescendo no YouTube. Agora temos 25 inscritos. 28. 28? Você tá desatualizado. A internet vai quebrar. Estamos com 28 inscritos no canal e crescendo. A gente tá aqui, ó. E os cortes, sim, tá entregando. Tá entregando. Tá revertendo em inscrito? Tá. Alguma coisa tá. Acho que tá. Cada 1000, a gente ganha 1, 2 inscritos, mas assim, quem vem é porque é de verdade, Bruno. É porque gosta, porque vê esse negócio aqui, vê a verdade nos nossos olhos. É isso. Porque aqui não é um podcast de chapinha passar branca. A mão na cabeça, não. Aqui o couro come, irmão. Inclusive hoje temos um tema polêmico. É verdade. E só para mostrar que o Processinho Cast cresceu, hoje somos o podcast mais multiplataforma do Brasil. Olha! Porque estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok, e uma live com 9 pessoas aqui. Mano, tá sucesso. Bombando aqui, pra você viu? Que tá assistindo aqui, não é ao vivo, mas nós estamos com 9 pessoas na live de Diego Menassi. 9 pessoas. E vocês são incríveis, tá? A minha mãe chama isso de sucesso. O sucesso chegou. Agora aí, falei, agora caiu pra 8, tá? 8 tá vendo, né? Mas é hater. É hater. Ou às vezes é a Vivo ou a Claro querendo derrubar a gente. Tem o nome das pessoas aí, não? Ó, Pri Souza, Fábio Carvalho, Douglas Motas. Fala no microfone aqui, que é melhor. Aurora PDO, Douglas Motas, o Lucas Torres, Thalita Gruz, Pamela Ruiva, Rogério Berê. Grande elenco. Já pede para esse pessoal que tá na live aí se inscrever no canal. Pessoal, e seguir o @ProcessinhoCast. @ProcessinhoCast no Instagram, ProcessinhoCast no YouTube, ProcessinhoCast aonde vocês acharem a gente. Se inscreva. Eu tô me humilhando, eu tô mendigando. Não, e o legal é que você tá fazendo um podcast dentro de um podcast. Dentro do podcast. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso. Não é nem isso, é uma humilhação dentro do podcast. Pra pedir inscrito. Gente, a meta de likes hoje é 3, tá? Vamos dobrar a última meta que foi de 1,5, porque derrubaram. E hoje queremos chegar aos 30 inscritos hoje no YouTube. Vamos chegar, então pede aí, só pede aí. Tem 8. Se 2 pessoas saírem do... Não é possível que você não tem 2 familiares aí pra se inscrever no canal. Mãe... entra no YouTube. 12 pessoas. Agora, ó, bombou. Agora bombou. Mas vamos falar pra live, vamos falar podcast. Deixa gravando aí. Deixa gravando. Só vou dar um spoiler, tá? Dá um spoiler. Estamos gravando agora. O tema hoje é comediantes. Comediantes e condenação de Léo Lins. Condenação. Vamos falar da condenação do Léo Lins e vamos falar mal de muito comediantes. Vamos falar mal de todos. Sem exceção, menos o Rogério Berê que tá assistindo a gente. Esse não. E graças a Deus, Berê, que você tá aqui, não vou falar mal de você. Vou falar tá? do Rogério Berê, uma vez a gente foi gravar, eu e o Facina, a gente tinha um programa que a gente fazia no Instagram, né? Uhum. E a gente foi gravar um episódio lá na casa do Berê.
roubaram meu carro na porta da casa dele. Eu lembro, na Vila Prudente, na né? Vila Prudente. É isso. Berê, obrigado, viu? Roubaram meu carro lá na sua casa. Obrigado, Berê. Ah, o Fábio Louco quer falar... Pode falar... Escreve aqui pra gente, Fábio Louco. Aqui é ambiente seguro. Quem você falar, a gente vai falar mal também, viu? Mas vamos lá, vamos começar aqui o podcast, porque temos polêmica hoje, o tema é polêmico, rendeu muita coisa essa semana. Rendeu. Teve treta de comediante, teve treta entre famosos por causa desse assunto. E é um assunto que, na minha visão, só tem um lado, não tem como ter dois lados. Não. Se a pessoa, ela tá defendendo o que aconteceu, o lado errado da história, pra mim, ela já tá errada. Qual que é o lado errado da história? Primeiro vamos falar do que a gente vai falar. Então vamos falar. Produção, põe na tela. Põe na tela aí o nosso tema de hoje. Hoje o negócio vai ser louco aqui, hein? Olha aí. Léo Lins condenado. Esse é nosso assunto. O que acontece? Pra quem não sabe, eu acho difícil você não saber, se você mora no planeta Terra, você deve estar sabendo disso. Se você mora em Avaré, Goiânia, em Goiás, você não sabe. Léo Lins, comediante, foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado, diga-se de passagem, por fazer piadas. Então, ele teve o show dele, o show chamava Perturbador. Quem conhece o estilo do Léo Lins sabe que ele faz piadas mais pesadas, mas são piadas. Mas eu posso falar uma coisa? Eu fiquei feliz de saber que agora fazer piada da cadeia, sabia? Por quê? Porque eu achava que só não pagar pensão dava cadeia. Então agora eu tenho 2 chances de preso. Agora você tem 2 chances. Obrigado, Brasil. E eu dou a chance de te soltar. E uns vão chorar e outros vão rir, né? Outros vão rir, é isso. É isso. Então, Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão por fazer piadas. Foi condenado em primeira instância. Claro que cabe recurso ainda. Léo Lins não está preso. Mas gerou muita polêmica. Porque assim, vem aquela velha história, né? Qual é o limite do humor? Como diria Igor Guimarães, Mauá. Mauá. Porque, cara, é muito relativo a gente falar disso, né? Porque... Vamos entrar no assunto já, né? Vamos entrar no assunto. Vamos falar desse elefante branco na sala. Vamos por partes primeiro. Comédia stand-up. Vamos falar sobre comédia stand-up. Pra quem não conhece comédia stand-up, é onde o comediante sobe no palco de cara limpa e faz piadas que ele mesmo escreveu. Comédia stand-up não é aquilo que você assistia na Ana Hickman e no Comedy Central, tá? Aquilo não é. Exatamente. Aquilo tem muita claque, tem gente servindo lanche pra plateia. Não, aquilo não é stand-up, tá? Não é. E aí, o Léo Lins, que é um dos caras que praticamente começou a arte aqui do stand-up aqui no Brasil, junto com o Danilo Gentili, Dani Calabresa, toda essa galera, Luiz França, que começou isso. Ele sempre teve esse estilo um pouco mais pesado de humor, que são piadas que envolvem negros, gays, gordos, pessoas com diversas... Microcefalia, hidrocefalia, sei lá. E tudo bem. Por quê? Porque é piada. Ele nunca refletiu que era a opinião dele e nem pode. Vamos deixar muito claro uma coisa. Piada é uma coisa, opinião é outra. Sim. Não é porque eu conto uma piada de salão do Ari Toledo que padre é pedófilo que eu concordo com isso. Sim. Piada é piada. E aí, onde eu acho que tá a grande confusão disso? Porque quando o comediante sobe no palco e ele tá de cara limpa, muitas vezes é só ele e o microfone, dá a entender que é a opinião dele. E não é. É um roteiro que a gente escreveu, que a gente testou, que a gente ensaiou, que não expressa a nossa opinião. Não. É claro que quando eu vou falar assim, porque eu falo da minha altura, eu falo de alguma característica física, eu acho que eu tô trazendo isso pra mim, aí eu estou falando de mim. Mas quando eu falo, porque o Diego Menassi isso, não que eu ache isso dele, é simplesmente uma piada. É a construção de uma piada, que tem setup e que tem punchline, que é a construção e a distorção cômica. Então, se tem setup, se tem distorção cômica, é piada. É piada. Agora, você pode questionar se você gostou da piada ou não. Mas que é uma piada, é. Então, isso, eu acho isso muito, muito raso, assim, da galera, sabe? Quando um cadeirante ele se posiciona a favor do Léo Lins, ele fala assim, gostei, eu me senti incluso no show, eu gostei da piada, eu dei risada disso, beleza. Quando um cadeirante que faz stand-up conta uma piada sobre isso, beleza, porque tem lugar de fala. Aí o que mais tem não são pessoas defendendo o cadeirante, são pessoas se doendo pelo cadeirante sem perguntar pro cadeirante se ele se sentiu ofendido com ouvir aquela piada. Sim. Entendeu? Então,
Se o cadeirante não reclamou e você reclamou, quem é o babaca? O cadeirante que não reclamou ou você que é babaca que tá se metendo na vida dos outros? É um bando de fofoqueiro, bicho. Assim, se você pegar no processo do Léo Lins, ele levou algumas testemunhas. Um dos questionamentos que o Ministério Público faz pro Léo Lins é sobre piadas racistas. E quem foi depor lá? O Guto Zacarias. Sabe quem que é? O deputado? Sim, o deputado. Ele foi depor a favor do Léo Lins. Ou seja, é uma autoridade... Negro, no seu lugar de fala, que foi defender o Léo Lins. Aí vem você, negro, vitimizado, chorão, falar que o Léo Lins não pode fazer piada. Então onde está o problema? Às vezes, não, mas acho que eu vou um pouco além, acho que não é nem o negro chorão, mimimi, não é isso. Às vezes é um cara branco, Santa Cecília, que usa ecobag pra ir na feira, que tá reclamando, que tá se doendo pelas pessoas que nem estão ligando. Também acho. Entendeu? Também acho. O cara que se importa, vai lá. Posso falar pra essa câmera aqui, Peaky Blinder? Você que tá se doendo, você tem todo o direito do mundo de ir lá e se posicionar e processar a pessoa. Você tem. A liberdade de expressão é maravilhosa, porque ela permite com que eu fale o que eu quiser e que você reaja da forma que você quiser, dentro da lei. Não vem me bater não, que eu não sou mulher do Labela não, tá? Então, você, pronto, agora vai processar agora a gente também, foda-se. Já arrancou o dinheiro do Rafinha. Já arrancou, né, o caixa eletrônico dele. Então é o seguinte, ó, você tem todo o direito do mundo de se posicionar e processar. Você tem todo o direito do mundo. O que você não pode é colocar um cara na cadeia por causa do que ele falou. Lembrando, mas ele postou o vídeo no YouTube. Tá, o contexto do vídeo foi... O show dele foi gravado num teatro, num lugar fechado, que todo mundo sabia que ia ter piadas. Daí que ele jogou no YouTube. Se for assim, eu vou processar funkeiro porque eu não gosto de música que fala sento o cu na pica. Eu não gosto disso. Posso processar? Claro. Posso. Pode. Mas vou processar? Não. Porque ainda assim é uma manifestação artística do funkeiro. Quem sou pra processar? Eu não vou processar. Porque o que as pessoas não estão entendendo, Brunão, é que hoje é um comediante. Amanhã é um escritor, depois é um poeta, sim, depois é um cinegrafista, depois é um diretor de cinema, depois é um roteirista, depois é um músico. As pessoas não estão entendendo isso. A questão não é o Léo Lins, a questão não é a piada. A questão e você como membro da Débora pode dissertar melhor sobre isso. A questão é o que pode gerar depois e abrir de precedente depois de uma condenação desse moço aqui, ó. É exatamente isso. Inclusive no vídeo que eu fiz, é justamente isso. Que é um precedente jurídico que se abre, não só na esfera criminal, mas também na esfera civil. Que é onde vai ter mais demandas, porque a pessoa vai se sentir ofendida, fala assim, eu vou entrar com dano moral em cima dessa pessoa. Já teve um processo que deu certo, eu vou usar de exemplo. E, cara, escreve isso que eu tô falando aqui, escreve isso. Vou falar aqui nessa câmera que é pra ficar gravado, porque essa galera vai começar a usar essa sentença do Léo Lins como jurisprudência para outros casos, para outros precedentes. Então você, comediante, que é a favor da condenação do Léo Lins, pensa bem que você tem teto de vidro. Você faz interação, você faz piada, e você pode não estar falando de raça, você pode não estar falando de orientação sexual, mas você pode simplesmente estar fazendo uma piada com alguém que vai se doer. E essa condenação do Léo Lins vai ser usada como jurisprudência para te condenar. Então presta atenção, porque você tem teto de vidro. Cala a boca pra plateia que você falar errado, você tá preso, você vai tomar um processinho. É isso, é exatamente isso. Depois não vem chorar. Ai, porque não pode falar mais nada. Não pode falar mais nada. Parabéns a todos os envolvidos. E agora, assim, entrando no contexto do Léo Lins, que ele fez algumas piadas lá que tem um alvo, né? A gente precisa contextualizar isso. Toda piada tem um alvo. Toda piada tem um alvo. Mas eu assisti um show igual a coisa que eu mais escuto. Eu assisti o show da Cega na Comédia, Tatá, uma comediante maravilhosa. Sim. E ela faz piada sobre a cegueira dela. Então, o alvo é ela. Se ela fizesse, se alguém faz uma piada sobre Bolsonaro ou sobre o Lula, o alvo é o Bolsonaro, o alvo é o Lula. Então, pra chegar num ponto que o quê? A gente só pode fazer piada sobre a gente? É isso? É isso, vai ser isso. Então, assim, a gente não vai poder fazer piada de mais ninguém. Não. É só sobre a gente. Só sobre a gente. Já que o exemplo das pessoas porque eu vi o show do... E é capaz de ainda a sua mãe te processar... Porque ela te pôs no mundo. Porque ela te colocou no mundo e ficou ofendida com o que você falou. Te pôs o mundo com defeito.
Mas aí ia ser bom. Se você faz uma piada sobre você e a sua mente processa, quem é sua testemunha? Celso Russomani, o Código de Defesa do Consumidor. Veio com o problema da fábrica, né? Cadê a garantia? Cadê a nota fiscal que não deu? Só um adendo aqui, pessoal. Tô saindo, assista o episódio completo no YouTube. Chegamos a 15 pessoas. O Menas tá encerrando a live dele que ele fez aqui. Então agora a gente vai focar só no vídeo. Só no vídeo. Só no vídeo. Mas eu acho importante a gente falar aqui que algumas coisas a gente tem que pontuar na condenação do Léo Lins. Isso foi um processo que iniciou pelo Ministério Público. Sim. Então foi uma denúncia que o Ministério Público fez e a Justiça recebeu. Onde eles falam que o Léo Lins ofendeu diversas minorias. Ok? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter aqui para a gente poder debater isso. Porque assim, volto a falar, a piada sempre vai ter um alvo. Sempre. Sempre vai ter um alvo. Então, se toda vez que você se ofender ou alguém se ofender com uma piada, pode não ser uma piada, mas pode ser um texto que você viu na rua, uma cena de uma novela, vai virar isso aqui um pandemônio. Porque sempre vai ter alguma coisa que você não vai gostar. E é isso que as pessoas precisam entender. E aí eu queria focar muito nessa parte aqui. Porque o stand-up nada mais é do que um espetáculo. É um comediante que sobe no palco, uma persona cômica que ele criou, com um figurino que ele criou. Às vezes não tem cenário porque é um bar, não tem como a gente colocar um cenário num bar, mas existe roteiro, existe ensaio, existe tudo um preparo por trás, que é onde a gente está tentando discutir, que é justamente isso. Qual é a diferença de uma peça de teatro e de um show de stand-up? Vamos falar que é a licença poética. Mas a gente tem um personagem. Mas a gente tem uma persona. Eu, Bruno Campos, comediante, não sou o Bruno Campos Silva, pessoa física que é no palco. Não é o advogado membro da Débora. Não. Quem tá no palco é o Bruno Campos. Ninguém sabe o meu sobrenome. Que é o nome artístico. Que é o nome artístico. Ninguém sabe quem é o Diego Ferreira, CPF e tal. Todo mundo sabe quem é o Diego Menas, comediante. Isso. Então, existe um personagem ali em cima. Existe uma pessoa... A gente não é essa alegria toda que a gente tá no Instagram todos os dias. Muito pelo contrário. Eu sou diagnosticado com depressão fortíssima. Fortíssima. Aliás, você e 90% dos comediantes. 95%. Né? Eu tomo ansiolítico. Eu acordo, eu tomo fluoxetina. Eu vou dormir, eu tomo Evortia pra dormir. Senão não durmo. Né? Eu uso 5 gotinhas de canabidiol para não ter crise de ansiedade, mas as pessoas acham que a gente é engraçadão o dia inteiro. Que a gente é isso. O Menas tem pelo menos 3 páginas de CID nas receitas dele. Não, nossa, eu chego no médico, eu vou embora, obrigado pela preferência e volto sempre. É isso, quando eu vou no... Né? Mas é isso. Então, assim, as pessoas precisam entender que uma cena de stand-up, um show de stand-up, queira você chamar sobre o que é um show. É uma manifestação artística como qualquer outra. Como um show de música. Então, assim, não tem como você falar que ali a gente não tá interpretando um personagem. Agora a gente vai ter que subir de máscara. Isso, de figurino. De figurino. Isso. Colocar uma roupa dos anos 60 e falar assim, esse aqui é Juarez que bate da mulher. Pronto. É o deveras comediante Bruno Campos. Isso. Vou fazer piada sobre bater na mulher, porque nos anos 60 podia. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que o stand-up é uma manifestação artística. Não tem como a gente ser processado. Não deveria ter como a gente ser processado por isso. Inclusive, tem que ter um projeto de lei. Fica aqui, principalmente eu tenho algumas pessoas do MBL que me seguem aqui. Gente, vamos dar a mão todo mundo. Vamos tentar um projeto de lei, vamos tentar alguma coisa para que não haja tanta ingresso de demanda jurídica contra comediante, porque isso vai virar uma festa. Não, já tá virando uma festa, né? Isso vai virar uma festa. Já virou uma festa. E assim, eu vou te dizer mais, né? Eu acho que assim, cara, se você é comediante e você se posiciona contra um colega de trabalho por conta que ele está fazendo o ofício dele, ou eu acho muito mais digno você nem se posicionar a favor e nem contra. Fique quieto. Sim. Fique quieto. Porque você se posicionar a favor
Você pode ser um bosta com 10 seguidores na internet. Você pode ser um cara que tá começando hoje. Vão usar o fato de você ser um comediante e falar, ah lá, mas seus colegas de profissão também estão contra você. Você exagerou. Sim. Então fica quieto. Porque o que acontece? Teve a cena da comédia, assim como qualquer outra profissão ou segmento de profissão, tem problemas. Então, assim, a gente teve episódios recentes na comédia de agressão de marido e mulher. A gente teve 2 comediantes que invadiram o show de outras comediantes pra fazer piada. A gente teve isso. É uma cena que tem problemas também. Só que é muito diferente você pegar e falar assim, quando teve o caso da Leia e do Juliano Gaspar. Um casal que brigou. Enfim, até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Hoje já tem uma história. Vamos falar de um caso mais conhecido, da Calabresa e do Mellins. Vamos falar do caso mais conhecido, Calabresa e Mellins. Se fez um alvoroço sobre um possível assédio e depois surgiu provas de que não houve o referido assédio, pelo menos não da maneira que foi colocado. Não, e aprendemos uma lição muito importante com o Marcos Mellin. Nunca apague uma conversa de WhatsApp. Exatamente. Nunca. E aí você pega isso, somado a isso... Alguma câmera desligou, não? Não, tá tranquilo? Então, somado a isso, a gente tem o quê? Essa história, você consegue talvez ficar do lado da Calabresa ou ficar do lado do Mellin, certo? Sim. Porque são 2 lados opostos. Agora, esse caso da comédia, do Léo Lins, só tem a comédia de um lado e a justiça querendo ferrar todos os comediantes de outro. Porque você se mostrar que você é descoladão, Santa Cecília, cabeça aberta, desconstruído, falando que o Léo Lins tá errado e você é comediante, cara, você tá na profissão mais errada que tem se você é comediante com esse pensamento. Você tá muito errado. Mas assim, ainda nesse assunto, eu quero deixar uma coisa muito clara, eu vou até falar pra você, Brunão, isso daí, que é uma coisa que já conversou muito, tá? A comédia stand-up, ela não é unida. Não. Isso que vocês estão vendo de comediante se posicionar, 90% dos comediantes que estão se posicionando é pra ganhar like, não é pra... É claro que assim, vamos citar nomes aqui. A gente tem comediantes que brigam pela comédia. Pra caralho. Que a gente, assim, eu vou citar nome, não preciso nem citar, né? Não preciso nem citar, porque... Mas assim, a gente tem o Danilo Gentili, que abriu um comedy só pra poder ter a comédia livre. Pra quem não sabe, a gente vai falar desse nome daqui a pouco. O Danilo foi fazer show no Clube do Minhoca. E assim que ele saiu do palco, uma das produtoras do Clube do Minhoca chegou pra ele e falou: olha, aqui você não pode fazer esse tipo de piada. Não vamos entrar em mais detalhes, mas dito isso, ele ficou muito puto e falou: peraí, eu tô aqui vindo contar piada, você vai me censurar o meu trabalho dentro do clube de comédia? Ele ficou puto, saiu e abriu o My Fucking Comedy Club. Por isso que existe o comedy hoje. Então todos os comediantes têm porta aberta lá pra fazer show. Uhum. Todos. De esquerda, de direita, de centro, de qualquer coisa. A porta tá aberta. Ao contrário do Minhoca, que é a patotinha do Minhoca. Vamos falar real, a patotinha do Minhoca. Você já fechou no Minhoca? Eu fiz quando tava... Quantos? Quando eu fazia parte do laboratório de stand-up, mas não foi porque eu já tentei fazer um show no Clube do Minhoca. Já fez seu solo no Clube do Minhoca? Nunca. Então tá bom. Nunca. Por isso que eu falo, tem casas de stand-up que eu respeito muito. Respeito muito o Hilários, que é um dos meus lugares favoritos de fazer show. Respeito muito o Bexiga Comedy Club, que é um lugar que a gente tem porta aberta. Se a gente quiser fazer um show 3 da manhã, eles vão dar a porta pra gente. Sim. O My Funk Comedy Club, o Acústico, eu respeito muito o pessoal do Acústico. Floripa Comedy Club, Haha House. Lá no Rio de Janeiro, do Paulinho Serra, né? O Circuito Bora Rir, que é o circuito de bares, ele nunca censura ninguém. Eu já vi cada piada pesada quando eu fui fazer show lá. Ele nunca censurou ninguém, nunca julgou ninguém, tá? Cara, tem muitos lugares que eu respeito. Agora, o que eu tava dizendo é isso. Você acha que a comédia é unida porque você está vendo uma movimentação? Não. Quem de fato tá defendendo mesmo, fazendo pra defender, é o Danilo. O próprio Léo, que se posiciona muito bem, sim, né? Mas tem... Eu não vou generalizar, mas eu posso falar tranquilamente que 95% dos comediantes que estão gravando vídeo, estão gravando vídeo para gerar conteúdo, para gerar like, para gerar visualização para eles. Porque na vida real, isso não acontece. Eles estão defendendo o Léo porque o Léo é um cara grande.
tá? Porque com certeza se fosse eu, se fosse o Bruno, se fosse qualquer outra pessoa... ia tá cagando. Iam tá cagando. Ia tá cagando. A maioria tá cagando. Eu acredito, inclusive, que se fosse a gente, o Danilo se posicionaria. Porque o Danilo é um cara muito pró-comédia. O Rodrigo Capela é um cara muito pró-comédia. Não, algumas pessoas próximas entendeu? da gente O André também. Sante é um cara muito pró-comédia. Algumas pessoas. Entendeu? Mas a grande maioria que grava vídeo, que faz reelzinho, que faz isso aqui lá, eles não querem eles querem engajar, eles querem gerar likes, querem gerar compartilhamento e bombar a rede social deles. Então assim, gente, não caiam nessa de que a comédia stand-up é unida. A comédia stand-up é desunida, é um querendo roubar show e bar do outro, é um queimando o outro, é um em camarim falando mal do outro. A comédia stand-up é uma bosta. É uma bosta. Eu até já disse isso aqui em outros episódios. Eu, hoje em dia, eu faço questão de fazer show com quem eu gosto e eu faço questão de fazer show aonde eu gosto. Tá? Eu tenho profissão. Eu já vivi só de comédia stand-up por uns anos. Quando eu morei no interior, eu vivia mais de produção, dos meus shows mesmo. Conseguia antes da pandemia. Mas eu posso me dar o luxo de fazer show aonde eu quero fazer e com quem eu quero fazer. Porque a comédia stand-up não é essa união toda que vocês estão vendo. Tá? Inclusive, vamos fazer uma pausa no assunto para falar que dia 19/6 a gente vai estar no Bexiga Comedy Club. Eu, Diego Menassi e Josimar, às 9 horas da noite. Dia 19/6, feriadinho bom. Bom. Showzinho. Mas assim, casa é pequena, cabe umas 50 pessoas. Ou seja, se todos os nossos inscritos do YouTube comprarem ingresso, não vai encher metade. Sobra meia casa. Sobra meia casa ainda, então vamos. Então corre lá no meu Instagram, no Instagram do Diego, lá no link da bio tem ingresso. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Mas só falando do caso da Calabresa e do Merlins, ali dá pra você escolher um lado. Nesse caso da condenação do Léo Lins, não tem como ficar contra o Léo Lins. Não. Porque você tá ficando contra a comédia. Então não tem como você ser comediante e tá contra a comédia. Não tem como você ser comediante e tá contra o Léo Lins. Não. E isso encaixa muito no que eu falei agora. Pra mim, eu até acredito que o Patrick Maia gravou aquele vídeo falando do Léo Lins. Explica pra galera como foi o vídeo. Bom, o Patrick Maia gravou um vídeo que fala, dando razão pra justiça, falando que o Léo tá errado. Tô resumindo muito bem o vídeo, tá? Porque é um vídeo que eu tenho nojo de comentar. Mas é um vídeo que ele diz que a justiça está certa e no final ele fala assim, Léo, vai arranjar um CLT. Né? Justo pro Léo, que é um dos maiores escritores de comédia desse país. É o cara que escreveu livros que 95% do pessoal que hoje faz comédia leu. Eu li os 2 livros dele, o Bruno leu os livros, todo mundo leu os livros do Léo. E as pessoas, elas estão... E o Patrick, ele gravou um vídeo pra engajar. Sim. Tanto que depois ele fez um post dizendo, só confirmando a minha teoria que barraco, não sei se foi barraco a palavra que ele usou, mas polêmica. Que a comédia só aparece quando tem polêmica. Mas claro, então assim, ele fez uma coisa pra engajar. Fale bem, fale mal, 15 mil pessoas foram xingar ele lá. Então ele gerou engajamento na rede social dele. Sim. Então é o que eu tô falando. Ou você tá a favor, ou você fica quieto. E se você estiver a favor, fica quieto. Você não precisa fazer um vídeo, fazer um post, fazer não sei o que lá. E cara, de verdade, a vida do Léo vai seguir. Não é o seu vídeo que você fez para seus 3 primos que te seguem que vai tirar ele da cadeia se ele for preso ou não, entendeu? Vídeos que eu achei bons, por exemplo, foi o vídeo do Marrom. Eu não vi o do Marrom. O Marrom, ele fala que a forma que ele vai ajudar o Léo é mandando cigarro pra cadeia. Uma ótima piada. Então ele fez uma piada e eu duvido que o Léo teria ficado puto com ele com uma piada dessa. Claro que não. Porque no final... Eu enquanto comediante e advogado, eu fiz um vídeo falando sobre a condenação e o quanto eu acho perigoso a condenação. Pertinente. Porque realmente eu acho que é uma coisa que falei alguns instantes atrás, que vai abrir um precedente enorme. Sim, concordo com você. Vai abrir um precedente enorme. Eu concordo com você. Então, agora, tem comediantes, cara, que aí a gente não tem problema nenhum em citar nomes aqui, que foram extremamente deselegantes na questão de respeito até a uma pessoa recém-condenada por estar trabalhando. Então a gente teve Patrick Maia, Daniel Pax. Não vou falar mal do Daniel Pax porque, assim... Gosto muito do Daniel Pax. Gosto do Daniel Pax.
e depois topou fazer um podcast com o Danilo. Parece que se retratou, se explicou, não assisti, não vou entrar em detalhes, mas inicialmente fez um vídeo expondo a opinião dele, assim como o Patrick fez. Deco Machado fez outro também, tirando onda com o livro do Léo Lins, um trecho que o Léo Lins fala que o stand-up tem que ser autoral, e aí ele dá a entender que ele tá falando que o Léo Lins fala, olha, Léo Lins, você falou que tem que ser autoral, então aquilo que você tava falando no seu show era você falando. Então é deselegante. Então, Deco Machado, Daniel Pax, o Patrick Maia, quem mais? Bruna Braga, nossa amiga. A Bruna Braga, ela não chegou a fazer vídeo nem nada. Mas ela se posicionou. Ela se posicionou? Eu não vi. Eu também não vi, mas, Bruna, posso estar sendo muito injusto, tá? Mas é o Fofocomedy que rola em camarim. Posso estar sendo injusto, mas acho que a Bruna tinha, pelo que estão falando, tá, Bruna? Se eu estou errado, eu gravo 1 hora de episódio pedindo desculpa pra você, porque você é minha amiga, tá? Então, assim, vamos pegar os colegas de profissão apoiando ou rindo de outro colega de profissão que foi condenado à prisão. Cara, isso é de um tom deselegante. Faça e piada. Pra falar de uma, assim, antiético. Porque nós, enquanto comediantes, nós somos produtos. Cada um é uma empresa aqui. Cada um tá numa vitrine. Então, assim, você tá sendo deselegante com uma empresa parceira. Com uma empresa que às vezes já deu até espaço pra você mostrar o seu trabalho pros clientes dela, né? Você entendeu o quanto os comediantes falham na cena? Eu falo, mas a gente tá vivendo um momento que tá extremamente difícil, assim. Ser comediante? São poucos comediantes que estão lotando show, pouquíssimos comediantes. Não vou nem falar lotando, são poucos comediantes que conseguem levar público pra fazer show. Eu vou um pouco além disso, tá? Hoje, as pessoas, elas não estão preocupadas em assistir comédia stand-up. Elas querem ver o famoso que faz comédia stand-up. Sim. Por isso que tem um monte de TikToker, de influencer fazendo. E o pessoal vai assistir o show, às vezes, de um comediante que tá estourado, eles nem dão risada. Eu presenciei shows de comediantes famosos que ficou, tipo, 6 minutos sem riso. Entendeu? E o pessoal ficava tirando foto no palco e postando. Hoje é dia de assistir stand-up. E marcava o famoso. Achando que o famoso vai repostar. Achando que o famoso... Entendeu? Então, assim, antigamente tinha show de elenco. As pessoas saíam de casa e falavam assim, pô, hoje é quarta-feira, hein? Tem stand-up em tal bar hoje, vou lá assistir. Segunda-feira no bar ao vivo, hein? Pô, sexta-feira tem show no Beverly, que legal. Sábado tem show no Beverly, né? Vou lá assistir. Era assim, né? Hoje em dia, as pessoas saem de casa pra assistir o famoso, não pra ver como é stand-up. Sim. Tudo bem, eu entendo que houve um nicho. Foi que foram criados nichos e as pessoas vão assistir quem elas se identificam. Mas assim, cara, é riso. Riso é riso. Você não, eu acho muito raso o cara falar assim, eu sou da quebrada, eu só assisto Thiago Ventura. Então tá bom, fica na tua quebrada, no teu mundinho, contido só aquilo. Tem mais de 300 comediantes pra você assistir material. Vai lá assistir, cara. Assista. Não tô falando pra me assistir. Eu tô falando que tem 300 comediantes pra você assistir. É impossível que você não dê risada do que um outro comediante fora do seu nicho conte. Sim. Entendeu? Agora, de todos esses comediantes que a gente falou, que se posicionaram contra, o único que eu não me surpreendi de falar mal do Léo foi o Patrick. Porque, com todo respeito, Patrick, cara, você não me conhece, a gente já se trombou alguma vez, mas você sempre foi um pau no cu, irmão. Você sempre foi um pau no cu. Eu nunca vou esquecer, em 2019, a gente tava no Rio de Janeiro, fazendo um show no Rio de Janeiro. No circuito do Paulinho Serra. No circuito do Paulinho Serra. Aliás, não Paulinho, não lembro se foi na Barra, onde que a gente tava. No Banana Jack. Eu não lembro se foi lá. Elenco era eu, o Josimar, na época era o Matheus Costa, eu, o Josimar, e o Patrick Maia e o Pierre. Não, a Ariana não tava nessa noite. Eram os 4. Ou seja, dos 4 comediantes que iam se apresentar nessa noite, 3 eram de São Paulo. E o Patrick sabia que a gente era de São Paulo. Ele chegou no bar, ele cumprimentou. Sabe quando você cumprimenta sem olhar na cara da pessoa? Ele cumprimentou, ficou na mesa isolado e não falou com ninguém. Ou seja, de todos os comediantes que falaram mal do Léo Lins, o único que não me surpreende é o Patrick Maia, porque ele sempre foi um pau no cu.
Sempre. E desse dia em diante, aonde eu encontrei ele nem vai lembrar disso. Se ver essa porra também, eu quero que se foda. Mas eu fazia questão de nem olhar na cara dele. Porque assim, o quanto é você deselegante você chegar num lugar pra trabalhar com uma pessoa e você sequer olhar na cara dela. Então isso pra mim é de um tremendo filha da putismo, velho. Você pra mim é um verme dentro da comédia. Você pode ter a sua quantidade de seguidores, você pode ter o seu clube de comédia, mas pra mim você não passa de um verme na comédia. Eu acho que eu posso ir até um pouquinho além, cara. E olha que eu sou muito político, você sabe disso, né? Mas eu posso ir muito além. Isso que você falou é opinião até da galera que frequenta o Clube do Minhoca e fica puxando o saco dele. Sim. O pessoal puxa o saco dele, mas tem essa opinião sobre ele. E é triste, porque as pessoas aturam ele pra fazer show no Clube do Minhoca, porque o Clube do Minhoca virou lugar cool pra fazer show em São Paulo. E eu quero que se foda, mano. Você quer fazer show? Vai pro Bexiga. Vai pro Bexiga Comedy. Vai pro Hilários. Cara, no Bexiga Comedy você não importa se você é comediante iniciante, se você é um intermediário, se você é um pica, você tem espaço lá, cara. Eu falo porque, cara, você também. Sim. A gente tá lá desde quando abriu o Bexiga Comedy. A gente ajudou na pandemia o Bexiga Comedy. Cara, até hoje. Até hoje eu vou lá pra fazer show. Os caras me falam, Bruno, preciso que você faça aqui show pra 3, 4 pessoas, porque não tem ninguém pra fazer e a galera tá aqui. Eu vou. Cara, eu saio da minha casa e vou. Não só em respeito às pessoas que estão lá, mas em respeito ao comedy. A respeito e acho que a gratidão, porque desde o início o Bexiga é um comedy club que sempre... Ele nunca falou não pra ninguém. Sim. Nunca falou não pra ninguém. E é o comedy que eles começaram a abrir sessão às 7, às 11 pra conseguir encaixar todo mundo que pedia. Então, o Bexiga Comedy Club é o comedy mais democrático que eu conheço, porque ele abre portas pra todo mundo. A gente tem o MyFucking que também abre portas pra todo mundo, mas o Bexiga, ele é muito mais amplo na questão de assim, pô, você não tem zero conhecimento lá. Se você quiser uma data, você consegue. Outros comedies não conseguem. Então, assim, se você é comediante, para de puxar a porra do saco da galera do Minhoca e vai fazer show em comedy de verdade, onde é difícil, porque a galera que vai assistir show no Minhoca é uma galerinha que nem gosta tanto de comédia assim, não. É pra tirar fotinha. É pra tirar foto. Então, assim, vai pro Bexiga Comedy, vai pro Lilith, vai pro Ransá, Vila Sônia. Vai assistir comédia onde tem gente fazendo comédia por comédia. Então, vamos valorizar também a porra do artista. Mano, eu tô puto hoje, velho. Igual o Time House lá do Pedro Casale também. Time House também, um comedy novo. Bonitinho. Valoriza esses comedies, sabe? Cara, o MyFuck é um comedy que já anda sozinho. Os Hilários também tem as suas dificuldades, mas anda sozinho. Pô, tem comedies, tem lugares que se você gosta de comédia, se você vai assistir comédia, porque na porra dos Estados Unidos, eu não gosto de americanizar as coisas, mas na porra dos Estados Unidos, a galera sai de casa pra ver comédia. Pra ver comédia, não pra ver comediante. Eu vou até dar um exemplo. Em 2014, eu fui pra Orlando. E eu fui conhecer Downtown Orlando, que é o centro de Orlando. Né, a Church Street tem um comedy club lá. Aí eu lembro que eu cheguei lá, eu fui assistir um jogo da NBA, eu saí e comecei a andar ali. E eu vi que tava esgotado os ingressos, mas tinha uma sessão às 11 horas da noite num show. Uhum. Lembrando que lá na Flórida, balada, barzinho, fecha tudo 2 horas da manhã, né? E eu comprei ingresso. E era um cara que eu sou muito fã até hoje, chamado Pablo Francisco, que é um gringo, aquele cara que faz a voz dos trailers, sabe? Sim. O original. Era ele. Aí tinham mais 2 comediantes numa noite, mas o Pablo Francisco era o headliner, né? E eu entrei lá pra assistir. Bruno, devia caber umas 30 pessoas lá. 30 pessoas. E o Pablo Francisco é um cara famoso, né? No meio do show. E, infelizmente, eu não consegui tirar foto disso. Mas no meio do show, eles anunciaram uma pessoa que tava na cidade, de férias com a família, que queria testar umas piadas. Era só o Kevin Hart. Pronto. Pra 30 pessoas, eu tava lá. Aí ele foi com uma camisa, essas camisas de família que viaja junto pra Disney, sabe? Sei. Família Hart, aí as Deres, escrito pai atrás e tal. Ele subiu lá, ele fez tipo 5, 6 minutos de texto, muito bons, ele testou piadas, desceu do palco e foi embora. É isso. Pra 30 pessoas, sem ego nenhum. Mas é isso. Aí o comediante grande, eu não vou citar nomes porque talvez eu esteja sendo injusto, porque
algum desses comediantes pode fazer show em comedy pequeno, mas a maioria dos comediantes grandes hoje, eles não fazem show nos comedies pequenos. Só querem fazer show acima de teatro, acima de 500 lugares, casas de eventos e não sei o quê. Porque aí você pega, pra esse cara, não é interessante fazer um show pra 30 pessoas. Só que aí, ok, pra ele não é interessante, mas pra cena da comédia é. Cara, é o que eu sempre falo, se todo comediante grande abraçasse um comedy e pegasse uma temporada de um mês, cara, levantava o comedy e vai girando. Por exemplo, levantava o comedy e a comédia. Pega o Ventura. Esse mês o Ventura faz uma temporada toda segunda, toda terça no Bexiga. O Afonso no Acústico. O Danilo no Lilith. E aí vai girando isso. Sônia, e vai indo. E se a gente fizesse isso toda vez, cara, a comédia ia andar bem melhor. Então, cara, se você é comediante grande, põe a mão na consciência, porque tem muito comediante aqui embaixo que tá sofrendo. E eu não tô implorando pra vocês fazerem nada. E não é nem só pela gente, não, é pelo público. Porque daqui a pouco não vai existir mais comedy. Daqui a pouco não vai existir mais comediante, porque a gente vai desistir. Cara, quantas vezes você saiu de casa, teve show cancelado? Quantas vezes você saiu de casa pra fazer show pra 10 pessoas? Nossa. Ok, e assim, não é que a gente se esforça mais ou menos, não. A gente faz o mesmo show. A gente faz energia. Sim, e, cara, só que assim, tá difícil, ultimamente tá muito difícil. Então, se você é comediante grande, pô, vamos fazer uma campanha. Chama o comediante. Se vocês quiserem, até encabeço isso. Ou o Diego, ou qualquer um. Mas vamos fazer, cada comediante grande pega um comedy, abraça um comedy, faz uma temporada de um mês ali, vamos girando isso, vamos girar essa cena. Parem de ser egoístas, porque assim, vocês começaram aqui embaixo. Na época de vocês, não tinha comedy. Vocês fizeram em bar, a gente brigava com um liquidificador pra fazer show. Não, e digo mais, muitos desses comediantes que hoje não querem fazer show em comedy pequeno, vinha da puta que pariu da cidade deles, de ônibus, vinha pra cá, dormia na rodoviária, dormia na estação e hoje quer meter a mala. Sim. Tem um monte de comediante assim. Então, assim, se você é pró-comédia, não faz só vídeo pra defender o Léo Lins. Faça alguma coisa pela comédia também. Faz a catraca girar na comédia, faz a catraca girar aqui embaixo. Para de ser egoísta, mano. Tá que pariu. Vamos aproveitar que você tá puto? Vamos aproveitar que você tá puto? Olha pra aquela câmera... Fala os 10 que você não gosta aí. 10 comediantes? Não tem 10 comediantes que eu não gosto, não. Fala os que você não gosta. Pode falar. Não. Chega de polêmica. Você já me fodeu no episódio, uns 2 episódios pra trás aí, do que eu ia dar um tiro em alguém aí. Já me fodi pra caralho. Alguém repercutiu? Não, acho que não. Acho que não chegou em mim, pelo menos. Você falou do Patrícia, tá batendo cachorro morto, hein? Não. Você bateu um cachorro morto agora, hein? De quem? No Patrick. Não é cachorro morto, Pra mim é um bosta, pronto. Pra mim é um bosta. Uma bosta morta, então, você bateu. Mas pra mim é um bosta. Mas poder, assim, cara, é que assim, eu simplesmente, eu não consigo ter raiva da pessoa. Eu só me desvinculo. Tem pessoas pra mim que eu não quero mais contato. Então, assim, tem comediantes que eu admirava, depois que eu conheci, eu deixei de admirar. Eu tenho vários ainda. Assim. Então, hoje eu evito até conhecer os caras que eu gosto. Mas eu vou falar pra aquela câmera comediantes que eu gosto e que são muito pró-comédia, eu vou falar. Dos que, não vou falar de Danilo, eu vou falar de quem eu convivo, que são grandes e são pró-comédia. Eros Prado. Eros Prado é bom. Eros Prado, comediante que é pró-comédia. Mano, você consegue esticar um show 10 minutinhos a mais aí pro pessoal? Beleza. Gui Santana. Não tem tempo. O Gui, ele quer fazer show. A gente foi fazer show num shopping num dia, no dia a gente fez show pra 80 pessoas, outro dia fizemos um show pra 40. O Gui quer trabalhar. Não importa se é um lugar grande ou um lugar pequeno, ele quer ir. E o Gui é um cara que ele tem muita noção do público dele e aonde ele consegue pôr gente, onde ele não consegue pôr gente, né? Rodrigo Cáceres, cara pró-comédia, um cara gente boa pra caralho, um cara legal pra caralho de trabalhar, né? Rodrigo Capela também, não tem tempo ruim com o Capela pra fazer show, não tem. Renato Tortorelli, também não tem tempo ruim pra fazer show com o Tortorelli. Pode entrar, Peaky Blinder, pode vir, ó. Não, dá um salve ali na câmera pra turma te ver. Obrigado, você veio dar aguinha pra gente aqui. Que a câmera tá em mim, né? Vocês vão ver, o Bruno bebeu água até evaporou aqui, tão puto que ele tá. O calor aqui tá foda.
Quem mais? Rogério Morgado. Não tem tempo ruim com o Morgado pra ele fazer show. André Sante não tem tempo ruim pra ele fazer show. Puta, Jefinho, Mané Marreco, Tuca Graça, Marley Cevada. A galera que não tem tempo ruim. Você fala, mano, vamos fazer show? Vamos fazer show. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Lógico, mas é uma galera que quer trabalhar. Que né? quer trabalhar. E é uma galera que tá trabalhando, assim, pela comédia. Que vive da comédia, né? Porque tem gente que fica ali, tipo, em cima do muro por causa do sucesso. Só quer o sucesso. Então. Que o sucesso, cara, é aquela coisa, né? Primeiro você trabalha e depois vem o sucesso. Mas é uma coisa que eu falo. E na minha opinião, eu me considero um cara de sucesso. Eu tô desde 2010 fazendo isso. Já consegui conquistar muita coisa com show de comédia. Consegui viajar pra fora. Fiz show fora do país já. Agora a galera agora meio pós-pandemia, a galera indo pra fora fazer show. Cara, eu me orgulho de muita coisa na minha carreira. Eu fui o primeiro comediante que fechou online na pandemia. Eu fui o primeiro. Eu lembro. Eu fui o primeiro. Eu fui fazer show nos Estados Unidos antes de muita gente que tá indo agora. Que vai fazer turnê. Eu fiz. Lotei, ganhei cachê em dólar antes de muita gente. Eu lembro disso. Então, assim, eu fiz muita coisa legal. Mas eu não sou um cara famoso. Mas eu não sou um cara de sucesso na minha profissão. A galera me conhece. Tem lugares que eu vou que eu levo público. Tem galera que me chama pra fazer show. Então eu me considero um cara de sucesso. Eu só não sou um cara famoso. Sim. E esse é um problema na comédia também. Na comédia tem muito cara que não quer fazer comédia, quer ser famoso. Cara, tem um comediante que chama Emerson França. Não conheço. Você não conhece. Esse cara é o cara que mais vende ingresso hoje. É o que faz o Homem Vinheta na Band. Não sei quem é. Ele faz o Pidoncio e o Homem Vinheta. Depois você pesquisa, é Emerson França. Ninguém conhece esse cara. Mas todos os shows dele mano, assim, sold out e rápido. Então, assim, não é o comediante famoso, às vezes. É o comediante que tem público e acerta. Você entendeu? Mas, cara, acho que a gente já falou demais. Vamos. Porque a gente também tá com... Já ficou 45 minutos falando disso. Vamos pro nosso quadro, vai? Então vamos pro quadro pra gente finalizar esse podcast. Isso, mas não vamos. vai embora ainda não, porque agora entra aquele quadro que eu sei que vocês gostam, que é o Lula ou Bolsonaro. É isso. Que isso dá processo também. Também, tudo mas dá processo. depois do Lula ou Bolsonaro. Enquanto isso, você aí que sofre de impotência sexual. Mentira. Hoje eu trouxe 4 fotos, tá? Você trouxe? Hoje eu trouxe 4. Vamos lá, vamos colocar o primeiro. Quem que é o primeiro? Tá faltando um patrocínio da Insider aqui, né? Vou mandar pra eles. Eu queria. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí. Deixa eu deixar pra você começar. Esse cara Cara, eu tenho algumas histórias com o Vilela. Eu queria se um dia... Ele não vai vir aqui, óbvio que ele não vai vir. Mas eu queria muito que ele viesse aqui, porque tem muita hisria com ele, assim, cara. Tem algumas histórias. Você deve ter muito mais, porque você trabalhou com ele muito mais tempo. Se a gente gravar 9 da manhã numa segunda, ele vem. Tipo, uns horários que não pegue o podcast dele. Ele vem. Então. Mas pode ser. Eu até topo mudar o horário pra soltar o episódio. Vai acordar cedo, hein, Peaky Blinder? Vai acordar cedo, hein? Mas se o Vilela vir aqui, você não acorda cedo? Duvido que não acorda. Ele é fã. Rogério Vilela, é Lula ou Bolsonaro? Cara, pra mim é muito Bolsonaro. É Bolsonaro enrustido. É muito Bolsonaro. É o Bolsonaro que tá dentro do armário, mas a portinha tá presa com clips. Entendeu? A portinha do armário tá presa com cuspe. Mas só pra imagem também. Pra falar assim, não, eu não sou tão Bolsonaro. Sou isentão, é isso. Eu tô aqui pelo Brasil, entendeu? Não, ô Vilela, vamos falar a verdade. Você é bonorista pra caralho, Vilela. Vamos falar a verdade, vai. Não, anda armado essa porra. Armado? Isso aqui? Votou 22 com cano do 38 que ele tem embaixo do travesseiro da cama dele. Ele mora numa mansão, pra defender aquela mansão, vai defender com Karl Marx e Stalin. É com revólver, irmão. É com revólver. Naquele condomínio fechado que ele tem. É com revólver, né? Dirigindo um carro a diesel. Agora ele mudou, agora tá com carro elétrico. Tá com carro elétrico agora? Comunista. Ele tinha uma Land Rover a diesel. Uma Land Rover. Poluía pouco. Que uma vez a gente chamou ele pra fazer show em Ubatuba. Uhum. Aí falou, não, mas tem que pagar o transporte. Falei, mas quanto é de gasolina? Ele falou, sei lá, uns R$2.500. Mano, freta um jatinho pra vir pra cá, velho. R$2.500 eu levava ele no colo. É bem isso. Fazendo carinho na cabeça dele. Por Porra, mano, eu levava ele no meu colo. Vamos pro próximo, produção. Cadê?
Aí, não, já... Eu já fiz as minhas considerações deste pequeno gafanhoto. Eu só quero fazer uma menção honrosa a um comediante chamado Paulo Fabião. Paulo Fabião. Que, segundo o Patrick Maia e a galerinha do Clube do Minhoca, o Paulo Fabião foi o responsável por fechar o Clube do Minhoca porque ele é cadeirante e lá o antigo Clube do Minhoca não tinha elevador. E o Paulo Fabião falou comigo quando aconteceu isso, ele falou assim, e eu acredito no Paulo Fabião. O Paulo Fabião falou assim, Menace, você me conhece. Se eu tivesse fechado o Clube do Minhoca, eu ia fazer questão que todo mundo soubesse que eu fechei o Clube do Minhoca. É verdade. Aqui não, aqui os caras, só pra vocês entenderem, tá? Rolou um show pró-Guilherme Boulos na eleição pra prefeito. Guilherme Boulos perdeu a eleição. Logo, vamos usar a cabecinha, quem que fechou o Clube do Minhoca? Aí vem uma outra questão. Mas morderam ali a viradinha cultural, né? É. Você conseguiu fazer virada cultural? Não fiz. Eu também não faço minhoca. Não faço minhoca. Já fiz virada cultural anos atrás. Quando era a galera do Risadaria que fazia, eu fiz. Quando era a virada cultural de São Paulo, fiz a de Guarulhos, fiz um monte de virada cultural. Quando era a APA cultural que eu tomava conta. A gente fez virada cultural no litoral, pô. Mongaguá, no Teatro 3 da manhã. É verdade. Com o Vitor Sarro, né? Com lotado. Olha aí, ó. Mas... Agora você acha que este pau no cu, ele é Lula ou Bolsonaro? Assim, no fundo. Pra mim, ele vai em quem tá ganhando. Pra mim, ele é Bolsonaro. Esse moleque, Você esse acha idiota, que ele é tão mentiroso que isso é um personagem total. Essa coisa que ele finge ser na cabeça dele, mano, eu tô com muita raiva. Isso aqui ele vota Bolsonaro. Ele só quer assim, ele vai no embalo pra não perder hype. Ah, pode ser. Patrick Maia é bolsonarista, irmão. E só que ele faz um personagem. Assim, é o Ecobag. Eu tenho um Chevette. Mano, e fez Chevette no teu cu, mano. Para de ser pau no cu, para de ser personagem. Você é um falso, irmão. Você vota no Bolsonaro com certeza. E o relógio é igual. Me excedi de novo. E o relógio é igual do Bolsonaro. Lógico que é. Lógico que é. Vamos pro próximo. Perdi a vontade de falar desse cara. Tá gravando esse podcast, né? Puta que pariu. Pra mim, ele vai com quem tá ganhando, irmão. E aí? Pinóquio? Lula. Só porque ele mente? Não. Só porque ele mente? Não. Eu posso provar. Então diga. O Pinóquio, ele conversa com quem? Quem que é isso aqui, ó? O grilo falante. Ele é um boneco de madeira. Quem salvou ele do desmatamento? Marina Silva. Quem é o pai dele? O Gepeto, pai solo. Pai solo, tá? Ele fugiu do Gepeto, não foi pra escola. Não foi pra escola por quê? Porque o governo de direita roubou a educação. Entendi. E aí ele foi na Ilha da Tentação, que foi quando ele foi lá, que ele virou um burro, lembra? Uhum. Porque os caras querem diversão, é isso. Quer usar droga. Quer usar droga, maconha legal, isso aqui lá. Voltou pra casa. Filho, você fumou maconha? Não. Esse aqui fez o L, tá? Eu não vou nem discordar. Depois desses argumentos todos, pode até botar o próximo. Toguro. Essa pra mim é a mais difícil. Essa pra mim é uma incógnita. Toguro é Lula. Você acha? Toguro é Lula. Por quê? Porque ele é muito, muito da paz, sabe? Tipo assim, muito... Que isso aqui também é um personagemzão, assim. Tipo, é essa casca toda, mas por dentro isso aí, mano, é coração mole, é sociedade, fala, não, todo mundo tem que ficar bem e tal. Isso é Lula, irmão. Eu tenho uma teoria. Não é nem Lula, isso é Luli. Eu tenho uma teoria. Eu não sei, cara. Pra mim, o Toguro é muito zen. Sabe quem que ele me lembra? Aquela foto do Cabo Daciolo sentado numa igreja com o sol vindo. Isso aqui voltou no Daciolo. Será que ele voltou no Daciolo? Daciolo. Esse aqui sobe montanha pra orar. Então. Mas é o que eu tô falando, ele é muito da paz. Da paz. Eu acho... Não sei. Eu acho que eu nem sei se ele vota, sabia? Não, ele vota. Lulinha? Eu acho que ele é Lula. Lulinha? É muito pró-sociedade, assim, tipo... Fez o L, então. Fez o L. Mansão Malomba de L, né? Mansão Malomba. Pessoal, chegamos ao fim deste episódio. Espero que vocês tenham gostado desta bagunça que foi esse episódio.
A gente tenta fazer um conteúdo engraçado, mas tem que ver o que aconteceu. Hoje realmente a gente teve que falar um pouco mais sério. Teve. Desculpe se eu me excedi aqui em algum momento. Mas segue a gente aí no Instagram, @processinhocast. Se inscreve no canal também, deixa seu like, deixa seu comentário. E dá uma força pra gente aí que a gente tá começando também. Então, a comédia sobrevive e respira por aparelhos. Bem então, por aparelhos, viu? Se você tá assistindo esse episódio aqui, saiba que você já tá fazendo muito pela comédia. Mas frequente shows na sua cidade, dependendo de onde você estiver assistindo. Quando tiver show de stand-up, vai e fortalece, porque a gente trabalha muito para levar um pouco de alegria para vocês e muitas vezes a gente... sequer tem a oportunidade de ter um bom público por N motivos, às vezes por falta de investimento da casa, às vezes porque o nosso alcance também em rede social diminuiu muito, mas ajuda a gente, consome o nosso conteúdo, porque se a gente, em algum momento a gente ofendeu alguém, não foi por querer. Foi sempre na intenção de levar o riso e levar a alegria. Às vezes é por querer, às vezes. Não, bem às vezes. Não é. Bem às vezes, no fundo. No fundo, eu tenho episódio que eu falei mal de ciclista. Eu ofendi porque eu quis ofender mesmo, tá? Eu odeio ciclista. Peaky Blinders, quanto tempo a gente tem aí? 3 minutos? Posso dar um recado muito rápido? Rápido. Aproveitando esse gancho de comédia, eu não vou falar de você, comediante, que defendeu um lado, defendeu o outro. Eu acho que a democracia, como diria Ciro Gomes, a democracia é uma delícia. Você pode defender quem você quiser. Não vou julgar se a pessoa está certa ou está errada. Mas eu julgo você, comediante, que rouba bar dos outros. Que você vê que tá tendo um show de comédia nesse bar, e você vai lá pro dono do bar e oferece mais barato. Você vai nesse bar e oferece pro show por bilheteria. Você vai nesse bar e fala assim, não, eu faço open mic aqui de graça, me dá só uma coquinha aí, uma porção de fritas, que eu trago um público aqui. Não precisa nem cobrar ingresso. E aí você fode toda uma cadeia de pessoas que precisam disso, do produtor, do comediante, do cara que trabalha fazendo tráfego pago. Do próprio bar. Do próprio bar, que não vai vender ingresso, não vai ganhar com ingresso, não vai vender comida porque você é um bosta e rouba bar dos outros. Não sabe produzir. Não sabe produzir. Você tem um amplificador Marshall de guitarra na tua casa e um microfone escrito RAF Electronics. Karaokê. RAF Electronics do karaokê. Você pluga lá, você leva 3 amigos lá que querem fazer piada pesada achando que são os novos Léo Lins e vocês não são uns merdas, e vocês querem roubar bar dos outros. Então eu quero que vocês, que roubam bar, vão pra casa do caralho, pro mesmo lugar onde tem um ciclista enfiando um banco de bike no cu e um vegano comendo coisa cheia de agrotóxico pra morrer logo. Então, beijo a vocês. É isso, é com essa mensagem calorosa que terminamos esse episódio. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo, meus arautos da má notícia.